Tem um outro texto, Débora, antes da gente até de entrar falar um pouquinho sobre o Halloween, Sim. para entender por que eu disse no início que isso não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Você pode estar, vou dizer assim, quem participa disso tem que se converter. Não, às vezes, camarada, você é convertido, mas eu vou dizer para você o seguinte, ó, você está no lugar errado, você está fora de contexto, faz uma conversão, porque você não está no caminho certo. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Romanos 12, 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós, como igreja, se somos igreja, nós estamos na contramão do mundo e do seu sistema. Sim. A igreja não tem que adotar a cultura do mundo, nós temos que implantar no mundo a cultura do reino. E aí tem toda uma diferença. Halloween é uma festa cultural. Se você desconsiderar toda a questão espiritual que está por detrás dessa festa, ainda assim é uma festa secular. E nós temos tantas festas para comemorar. Um exemplo, eu vejo crentes criticando muito, né, as igrejas apostólicas, as neopentecostais e até algumas igrejas pentecostais mesmo de raiz, algumas Assembleias de Deus Independentes, que celebram, por exemplo, a Páscoa como os judeus, né, ou a festa do tabernáculo, né, ou as grandes festas judaicas. E aí citam textos bíblicos, nós estamos livres dessas coisas, eu não sou descendente de Abraão, eu não sei o quê, nós não precisamos obedecer a isso. Bom, de fato, não. De fato, não. Realmente, nós nunca peregrinamos pelo deserto do Sinai, não moramos em cabanas, realmente. Sim. Isso é fato histórico. Agora, há um fundo de verdade nisso daí. Deus fez com que Israel peregrinasse pelo deserto. A igreja é peregrina deste mundo. Nós estamos aqui de passagem também. Não adianta querer construir casas aqui, moradias eternas aqui, porque a nossa eternidade não será neste mundo. Sim. Né? Esse mundo será transformado. Então, existe aí alguns paralelos, né? E a mensagem principal, ela pode ser aplicada à igreja hoje. A Páscoa, né? A saída de Israel do Egito, como nós também somos a eclésia, né? Fomos chamados, né? De fora, chamados para fora, né? do mundo, saímos do mundo e estamos atendendo uma convocação de Jesus. Né? Então, existe sempre esse paralelo, há uma mensagem que pode ser aplicada. Então, se você quiser viver isso, eu não vejo também nenhum problema, né? Mas muitos evangélicos cristãos condenam isso, mas não veem problema em participar de uma festa, mesmo desconsiderando todas as questões espirituais, no Halloween. Sim. Então, poxa, você não vê problema participar do Halloween, mas vê problema a gente participar da festa das cabanas, dos tabernáculos. Eu acho que tem alguma coisa que não está batendo bem, né, em você que pensa desse jeito. Eu acredito que se você olhar, né, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, essa festa... Por que eles não falam Dia das Bruxas no Brasil? Evitam. Ah, sim. Eles evitam. Até que hoje o nome, né, bruxa, tá sendo até um pouquinho bonzinho, né? Mas antigamente bruxa era uma coisa horripilante. Hoje a bruxa, ela tá romantizada. Já estão tá inserindo bonitinha. devagarzinho. Sim. Mas ainda assim, o Halloween é mais disseminado do que Dia das Bruxas. Sim. Ah, vou ter uma festinha no colégio amanhã, papai, é o Dia das Bruxas. Então, não, Halloween. Né? A gente gosta desse nome mais americanizado, né? E mas nem vai falar que vão... amanhã vai ser um dia de comemoração dos mortos. Traga seu filho e sua filha. Não. Não falam isso. Mas, na verdade, a origem dessa festa, né, se deu entre um grupo muito específico, chamado os celtas. Sim. Né? E os celtas, diferentes, não é uma única etnia, não é um único, vamos falar assim, não era um único país. Eram vários povos
que faziam parte desse grupo que os gregos, os romanos, né, chamaram de celtas. Mas existem alguns pontos de convergência, inclusive na cultura. E um desses pontos de convergência da cultura, da cultura dos celtas, seria esse Halloween, né, que na verdade é a aglutinação, né, de uma frase, a véspera de todas as almas. Sim. E isso vai se dar com um grupo, mais especificamente falando, o grupo ali que habitava a Gália. Se você gosta de história, de geografia, né, a Gália é a atual França, muito do atual território da França. Então, os celtas tinham vários grupos, tinham vários idiomas, por exemplo. Tinha, por exemplo, o gaélico e o bretão. Né? Daí veio o nome de Grã-Bretanha, né? Aquela área ali dos ingleses, dos irlandeses, dos escoceses. Pois bem, então esses celtas, né, eles tinham uma festa lá, eles comemoravam, o ano dividido em duas partes. Sim. Verão e inverno. Sim. Né? Verão e inverno. Então tinha essa palavrinha agora, que dá até medo de falar ela, que é Shamai. Eu acho que é Samhain. Shamhai. É. Porque tem alguns lugares que tem o Hzinho, tem lugar que não tem o H. Mas vamos dizer, Samhain. Essa festa era ou o início do inverno ou o fim do verão, né? Sim. Representava ali a mudança do ano. Sim. Normalmente o fim do verão. Na verdade, a expressão significa exatamente isso, fim do verão. Né? E dentre esses grupos, o grupo que mais comemorava essa festa, na cultura dos celtas, eram os chamados druidas. Aí eu fiquei curioso, né? Porque dando uma lida sobre essa questão de Halloween, eu fui ler sobre os druidas, né? Aí, olha que interessante. Os druidas eram divididos em três grupos. Os druidas eram o maior grupo dos celtas. E os druidas eram divididos em três. Tinha os bardos, né? Os ovates e os que eram chamados mesmo de druidas. Então, os bardos eram os artistas. Normalmente, eles eram dedicados à música, à escultura, à arte de modo geral. Tinha os ovates, que eram os feiticeiros, os que trabalhavam muito com magia mesmo. E tinha o terceiro grupo, que eram os druidas, chamados de os sábios. Normalmente, esses se vestiam de branco. Né? E aí eu me lembrei de uma coisa. Onde nós vemos, né, a cultura dos celtas, os druidas e esses três grupos de druidas, onde nós vemos isso na televisão há pouco tempo, todo mundo acompanhou uns anos atrás, numa série, né? Senhor dos Anéis. Não brinca. No Senhor dos Anéis. Aí vamos ver o pano de fundo da história do Senhor dos Anéis. Não é a nova agora, não. Os Anéis do Poder, não. Senhor dos Anéis. Aí você vai ver lá os magos. Sim. Aí você vai ver um que está na floresta, que é o marrom, que ele está na floresta, os animais todos seguem ele, as plantas obedecem ele, os animais, ele faz os encantamentos. Tem o que faz os encantamentos, a feitiçaria. Sim. E tem o sábio, que é o mais poderoso, que depois acaba se corrompendo também. Sim. Então nós vemos isso lá, na cultura do Senhor dos Anéis. E isso foi sendo passado para todos nós. O que tem nesse filme, em todos os filmes do Senhor dos Anéis? Tu vê ali os monstros, submundo? Sim. Aquelas cenas os dementadores, né, que eram horríveis também. Aquelas hostes, Sim. Os orques, aquelas hostes, aqueles monstros que vêm conquistando tudo. Sim. E tinha dia específico para eles se manifestarem. Sim. Todo o pano de fundo do filme O Senhor dos Anéis, nos 3, 4 episódios, todos eles falam muito da cultura dos celtas, dos druidas, inclusive um pouco também dessa festa do que hoje nós chamamos de Halloween. Sim. Então você observa uma coisa, eles acreditavam
né, os druidas acreditavam que nessa data, né, o portal se abria e havia uma comunicação direta entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Poucas pessoas sabem disso. Por que que eles se enfeitavam, usavam roupas de monstro, aquelas coisas todas? Para poder assustar os espíritos, os maus espíritos, que saíam do mundo dos mortos, e esses maus espíritos voltavam para suas casas, para as cidades. E se eles fossem maus espíritos, faziam maldade. Então, a forma de assustar eles, mandar eles embora, era se fantasiar. E se fosse bons espíritos, então você tinha que fazer uma oferenda, doces. Faziam doces e ofereciam para esses bons espíritos. Sim. E aí esses bons espíritos orientavam a família, que rumo que a família deveria tomar, e abençoavam a próxima colheita também. Davam diretrizes, né? O que eles deveriam fazer para ter uma colheita ainda mais próspera. Então tinham maus espíritos e bons espíritos. Os maus espíritos eram assustados, voltavam para o submundo ou para o mundo dos mortos, por conta do susto que levavam com as roupas. E os bons espíritos recebiam os doces. Daí vem a expressão, né, doces ou travessura. Ou seja, se você não me agradar, eu vou te perturbar, eu vou aprontar com você. Mas isso muito adocicado. Sim. Lá na cultura dos celtas, inclusive, havia sacrifício humano. Os celtas faziam sacrifício humano, assim como os vikings, né, também faziam. Tem muita gente que confunde os vikings com os celtas. Na verdade, eram grupos diferentes. Mas eles faziam sacrifícios humanos. Então, todos esses elementos estão dentro do Halloween. É um dia em que há uma comunicação entre os mundos dos mortos e o mundo dos vivos. Há a questão dos doces, das oferendas, e você pode receber instrução ou travessura. Ou seriam, na nossa linguagem, né, espiritual, as retaliações, as setas, as perturbações. Tem muita gente que fica oprimida nesse dia. Sim. Tem muita gente que fracassa nesse dia, porque, de fato, dão-se legalidade para que esses espíritos se manifestem.